Visibilidade, né? Ela pode ser só um troféu para deixar na estante, ou pode ser uma ferramenta poderosa. E é justamente essa diferença que define uma carreira. Hoje, com base no artigo simplesmente brilhante do Wagner Motta, da Outliers X, a gente vai entender como transformar a atenção que se recebe em valor de verdade, em algo estratégico. Vamos lá! Olha, essa é uma sensação que muita gente conhece bem. Aquela luta para se destacar, sabe? Para deixar de ser só mais um rosto no meio da multidão e se tornar a escolha óbvia, a referência no assunto. A grande questão é, o que é que faz essa ponte? Como é que se faz essa transição de um ponto para o outro? E aqui o Wagner Motta já nos dá uma pista valiosa. Ele diz que existe sim um ponto de virada muito claro. Não é uma coisinha que vai mudando aos poucos. Não, não. É uma transformação real. Um antes e depois, que muda completamente o jogo e a forma como o mercado enxerga um profissional. E a ideia por trás disso é genial de tão simples. Vamos começar bem no comecinho do problema, que a gente pode chamar de dilema do reconhecimento. É aquele desafio de ser excelente no que se faz, mas ainda assim parecer invisível para quem realmente importa. E aqui vem uma ideia que, olha, desafia o senso comum. O mercado meio que já espera que profissionais de alto nível não fiquem só nos seus próprios canais. Ter muito conhecimento por si só às vezes não é suficiente. A virada de chave de verdade, a mudança na percepção, ela acontece quando se começa a aparecer nos lugares certos. E isso nos leva direto para a ideia central de toda essa análise. Não é sobre ter visibilidade por ter visibilidade, sabe? É sobre o poder do contexto. E essa é, sem dúvida, uma das ideias mais elegantes e eficientes que Outliers X apresenta em seus materiais. A definição de contexto aqui é tudo. Pensa assim, é como se fosse uma transferência de autoridade. Quando alguém aparece num veículo respeitado, como uma revista de prestígio, por exemplo, a credibilidade daquela revista é, de certa forma, emprestada para a pessoa. A mensagem, que antes estava solta, agora ganha o selo de aprovação de um terceiro de peso. Porque, no fim das contas, o mercado é esperto. Ele não analisa só o que está sendo dito. Ele busca por sinais, por atalhos para saber em quem confiar. Onde uma pessoa publica, diz muito sobre o nível dela. Com quem essa pessoa avista, valida a sua rede de contatos, a sua relevância. E, claro, a forma como ela se apresenta mostra o profissionalismo. Certo. Então, quais são os resultados práticos de usar o contexto a seu favor? O Wagner Motta, de forma brilhante, divide isso em 3 impactos que vão crescendo um depois do outro. É como uma escada de valor. Primeiro, vem o que ele chama de impacto invisível. Alguém que vai conversar com esse profissional já chega com outra cabeça, com uma percepção diferente. Não precisa mais de tanto esforço para provar o próprio valor, sabe? Depois, vem o impacto prático. Aquilo que levaria anos para construir em autoridade, com conteúdo e networking, é acelerado de uma forma impressionante. E, por fim, claro, o impacto financeiro. Com a percepção de valor lá em cima, a capacidade de cobrar mais caro e fechar mais negócios aumenta. É a consequência lógica de tudo isso. Mas aqui tem o pulo do gato. O que separa quem só aparece de quem realmente cresce com isso? É entender a diferença entre ter uma presença e usar essa presença como um ativo estratégico. Muita gente consegue um destaque legal numa publicação, comemora, bota o logo no site e para por aí. Isso é tratar a conquista como um troféu. A mentalidade estratégica que a Outliers X ensina tão bem é enxergar isso como uma ferramenta. E uma ferramenta, se não for usada, perde totalmente o seu valor. Ok, então como é que se bota essa ferramenta para trabalhar? Como transformar essa conquista em movimento, em resultado prático e financeiro? E a orientação do Wagner não podia ser mais direta, mais poderosa. A regra é simples: integração total. Se essa validação existe, ela tem que ser o pano de fundo de toda a comunicação profissional. Não dá para ser só um detalhe escondido lá no final da página. Na prática, isso tem que estar em todo lugar. O perfil do LinkedIn, a bio do site, as propostas comerciais, tudo precisa respirar essa nova autoridade. Até no meio de uma conversa dá para mencionar naturalmente, como eu comentei no meu artigo para a revista tal, essa credencial tem que ser parte do conteúdo, parte do dia a dia num trabalho constante para reforçar essa imagem. Então, o ponto central de tudo é este. Status é uma coisa passiva, é sobre vaidade. Estratégia é ação, é movimento, é crescimento. O valor não está em ter sido publicado, mas no que se faz com essa publicação todos os dias. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final que é muito importante.
toda a presença que está sendo construída, online e offline, está de fato trabalhando para abrir portas e gerar negócios? Ou é só um arquivo de conquistas do passado acumulando poeira? Ter autoridade sem uma direção clara não gera resultado. Para aprender a estruturar essa presença e transformar em receita com modelos práticos e aplicáveis, o trabalho da Outliers X é, sem dúvida, o próximo passo. E para quem quer mais análises como essa, fica a recomendação forte. Sigam o canal deles no YouTube. Vale muito a pena.